Sexta-feira, 13 de abril, confira os destaques desta edição: os perigos à saúde com o uso de medicamentos sem recomendação médica, a repercussão da prisão do ex-presidente Lula e ainda o que os torcedores de Botafogo e Vasco acharam da decisão do Campeonato Carioca de 2018. O TV Uva Notícias começa agora. No último dia 5 de abril, o juiz federal Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe a seguir como a população recebeu a notícia da condenação de Lula. Às vésperas das eleições para a presidência do Brasil, um fato deu o que falar e mexeu com grande parte da população. Isso porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso essa semana e gerou um misto de opiniões. E aqui na Veiga de Almeida não foi diferente. Nós conversamos com alguns estudantes da instituição que tiveram opiniões distintas sobre a prisão do ex-presidente. Eu não concordo com a prisão do Lula, porque as provas que eles estão se baseando são totalmente circunstanciais. Foi uma delação do Léo Pinheiro, que era executivo da OAS, falou que tinha aquele triplex, aí começou a surgir um monte de coisa também. Só que você não tem prova concreta. Em relação à prisão do Lula, eu acho que foi tudo uma jogada política. Todo mundo sabia que ele estava bem cotado para ganhar as eleições agora de 2018. E junto com essa turma, essa galera do mal, eu acho que foi tudo uma jogada para detonar o Lulinha. Utilizar de forma maquiavélica toda a estrutura de plano governamental para ganhar, oferir vantagem, e fora disso, isso para mim é corrupção. E isso para mim também é um crime que deve ser punido. Ele teria que ser preso em algum momento, não sei se agora, dessa maneira, mas eu acho que se ele fez alguma coisa, ele tem que cumprir, né? Não só ele, como todos os políticos. O economista Ricardo Maluf mostra as consequências econômicas que o Brasil vem passando por causa do escândalo da Lava Jato. Causa um desgaste na economia brasileira. Os investidores de fora do Brasil começam a olhar para o Brasil com muito medo. Você não vai colocar o seu recurso, o seu dinheiro em um país atolado de escândalos, de instabilidade política, de tendências a prisões inesperadas. Você não vai pegar o seu dinheiro e fazer isso. Só se você tiver um retorno absurdamente grande, porque o risco do país aumenta. E se o risco do país aumenta e ele é obrigado a pagar um retorno absurdamente grande para quem coloca dinheiro aqui, a gente paga de juros muitos recursos que poderiam ser utilizados na construção de escolas, de hospitais, de saneamento básico, de estradas, de ferrovias. Já o professor de Direito, Marcelo Nogueira, comenta sobre os impactos que a decisão da Justiça terá nas eleições para a presidência em 2018. O impacto disso é realmente torná-lo inelegível e arriscaria em dizer que torna a disputa à presidência quase que indecifrável, né? Porque a gente não sabe aí quem vem pela frente e quem vai agregar os votos do brasileiro, né? De fato, a prisão envolvendo Lula gera muitas polêmicas e agora é aguardar os novos capítulos para sabermos qual será, de certa forma, o futuro do Brasil. Você sabia que se medicar por conta própria pode trazer riscos à saúde? Entenda na matéria de Matheus Gomes os perigos da automedicação. Um hábito bastante comum. Não é difícil encontrar pessoas que pelo menos uma vez na vida não tenham se automedicado. Uma pesquisa do Instituto Hibble apontou que 92% dos brasileiros fazem parte desse público. Nesse contexto, é importante ressaltar a classificação dos medicamentos. Os que não possuem tarja são isentos de prescrição, podendo ser comprados por venda livre. Geralmente possuem menos contraindicações, sendo utilizados para tratar sintomas cotidianos. Os de tarja vermelha só são vendidos mediante apresentação de receita, assim como os de tarja preta. Ambos devem ser usados com cautela, já que possuem efeitos colaterais graves, em especial as tarjas pretas, que por causarem dependência, possuem tanto a venda quanto o uso controlados. Eu me automedico porque os meus pais não costumam me levar no médico. Eu pesquiso e eu procuro remédios. Eu procuro médico, mas nessas questões mais básicas, dor de cabeça e resfriado, eu procuro me automedicar mesmo. Coisas que eu não considero assim muito, não preciso do médico, dor de cabeça, gripe,
sei lá, dor de barriga, coisas assim que eu acho que eu consigo resolver em casa. Eu sou quase uma farmácia ambulante. Em estudo acadêmico, verificou-se os 15 dias anteriores de entrevistados por todo o país, a fim de levantar o perfil de automedicação brasileira. A prevalência nacional foi de 16,1%, maior no sexo feminino, na faixa etária entre 20 a 39 anos, entre os indivíduos que declararam ser de raça indígena e amarela, moradores da região Nordeste, entre os que tinham uma, duas ou mais doenças crônicas. Dentre os medicamentos mais utilizados por automedicação, destaque para os analgésicos, seguidos pelos relaxantes musculares, anti-inflamatórios, antirreumáticos e preparações para tosse e resfriado. Apesar de a automedicação ser um hábito para mais de 90% dos brasileiros, a prevalência apontada na última pesquisa é considerada aceitável. Isso porque se restringe a tratar doenças autolimitadas, na maioria das vezes com medicamentos isentos de prescrição. Ainda assim, o panorama não é bom. De acordo com os dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, os medicamentos são os principais expoentes das intoxicações. Em 2015, por exemplo, 32,6% dos casos e 25,3% dos óbitos por intoxicação no Brasil foram decorrentes de medicamentos. A professora de enfermagem Bárbara Santos chamou atenção para os riscos, inclusive para os que são oriundos de medicamentos sem tarja. Quando uma pessoa se automedica, geralmente ela não conhece os componentes da fórmula daquela medicação, se aquela medicação interage com outra medicação que ele já está fazendo uso, ou mesmo com um alimento. Então é sempre importante a gente pensar que quando você faz uso de uma medicação, muitas vezes ele pode ter um efeito colateral inesperado. Medicamentos de venda livre que podem trazer mais prejuízos para a saúde são os anti-inflamatórios, né? E os analgésicos. Só que o anti-inflamatório, ele tem riscos graves, ele aumenta a pressão arterial. Então, por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, ela não deve tomar anti-inflamatório sem um acompanhamento médico. E tem o risco de você ter gastrite e úlcera gástrica. O Centro Cultural Banco do Brasil está recebendo um dos mais respeitados eventos de arte e tecnologia do mundo. Veja na reportagem de Maiara Mesquita mais detalhes sobre o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. O Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, FILE, traz a exposição disruptiva ao CCBB Rio de Janeiro. É uma exposição muito participativa, onde os visitantes podem deitar, tocar, balançar e interagir com as obras. A exposição é o maior evento de arte e tecnologia da América Latina. Ela traz a possibilidade de experimentar formas inusitadas de interagir com a arte. A curadora da exposição, Paula Pericinoto, fala sobre a finalidade da amostra. A exposição ela tem como marca promover, divulgar, estimular a produção artística que faz uso das ferramentas digitais e, especialmente, compartilhar essa produção com o público. Achei realmente algo eu nunca havia visto antes, né? Parece que ela está até morta, né? E de repente começa a se mover lentamente. Achei legal, né? Devido à experiência da falta do ar, e a falta do ar causa a falta de gravidade. O pessoal está bastante curioso, bastante gente vendo o movimento aí, e é uma oportunidade que a gente tem para aprender a mais, né? Com a cultura, com a exposição, estando aqui nesse museu lindo e abençoado aqui do Rio de Janeiro. Os artistas da obra Túnel, Regiane Cantoni e Leonardo Crescente, falam um pouco sobre a produção. Basicamente, a ideia do túnel é uma arquitetura móvel, um espaço que você altera a estabilidade de acordo com a tua posição nele. Ela tem outras coisas. Quando você olha ela de frente, ela parece uma arquitetura fechada. Quando você vê de fora, ela é aberta, ela é transparente. Com o teu corpo, você desenha o espaço que você caminha. E se outra pessoa caminhar no teu oposto, você comunica estados de presença. Esta visita foi aberta apenas para os jornalistas, mas do dia 13 de abril a 4 de junho, a exposição, que terá obra de mais de 85 artistas de 29 países, estará aberta gratuitamente ao público. No último domingo, o Campeonato Carioca de 2018 terminou com um emocionante jogo.
Depois de perder a primeira partida da final por 3-2, o Botafogo fez aos 49 do segundo tempo o gol que levou a disputa para os pênaltis e, consequentemente, ao título. Veja na reportagem de Larissa Rocha o que os torcedores acharam desta decisão. A final do Campeonato Carioca trouxe enorme tensão aos torcedores de Botafogo e Vasco. O Glorioso precisava vencer por um gol de diferença para forçar as penalidades, e aos 49 do segundo tempo foi o que aconteceu, depois do gol do zagueiro Joel Carli. No Maracanã, palco da grande decisão, mais de 60 mil torcedores desfrutaram da frase que é muito conhecida por amantes do futebol: o jogo só acaba quando termina. Ia ser muito injusto sair de lá mais uma vez com uma derrota ou sem esse título. Aí eu falei, Deus, por favor, me ajuda, me dá essa alegria, pelo menos hoje. E no final, acho que nem os meus melhores sonhos eu imaginar o gol do Carli, que é uma referência para todo mundo, aos 49 do segundo tempo. E depois a explosão da torcida, o título foi muito bom. Obrigado, Deus, por esse momento. Por mais que eu seja uma torcedora pé no chão, eu tava achando que já tava ganho ali pro Vasco. Mas não, eles deram tão mole no final que não teve jeito, teve que ir pros pênaltis. Na decisão por pênalti, surgiu mais um herói alvinegro, o goleiro paraguaio Gatito Fernandes, que defendeu 2 cobranças na vitória do Botafogo por 4-3. Com a conquista, o Botafogo chegou ao 21º título carioca, mas continua atrás do Vasco, com 24, do Fluminense, com 31 e do Flamengo, campeão 34 vezes. Ser um jogador de futebol é o sonho de muitos jovens e adolescentes, mas até mesmo quem já está dentro dos grandes clubes ainda precisa vencer alguns desafios para jogar na equipe profissional. Entenda melhor na matéria de Nicole Paiva o sonho de meninos que buscam um espaço no futebol. Que garoto não sonha em ser jogador de futebol? De acordo com a pesquisa da empresa inglesa Michael Page, entre as 10 profissões mais desejadas pelos jovens, futebol é a número 1. O início de carreira sempre é bem difícil. Muitos meninos que possuem o mesmo sonho lutam por uma chance no time profissional e muitas vezes acabam passando da idade sem ter tido a oportunidade. Mas o importante é não desistir. É o que diz Lucas Souza, de 20 anos. Apesar de estourar a idade para jogar base esse ano, me considero novo ainda e o que não falta é exemplo hoje no nosso futebol, de caras que estouraram bem mais velhos depois da idade, que não tiveram oportunidade, muitos até não jogaram base. Isso aí, a esperança é a última que morre, vou lutar até onde der. Ao contrário de Lucas, Vinícius Júnior, aos 16 anos, estourou no profissional e já foi vendido para Real Madrid, um dos maiores times do mundo. Ele nos conta qual foi a sensação e em quais jogadores ele se espelha. A sensação única, realizando o sonho de todo mundo da minha família, todo mundo que me acompanhou desde os 10 anos que eu entrei no Flamengo, e foi um momento marcado na minha vida e um dos dias mais felizes. Tem muitos jogadores que eu sempre acompanho de pertinho, e quando eu comecei era o Robinho, que ele tinha acabado de dar aquelas pedaladas, aí depois passou por Ronaldinho, que é um cara que eu tenho muito contato hoje, sempre vem me ajudando de alguma forma. E hoje o meu ídolo, o cara que eu me espelho bastante é o Neymar. Um cara sem palavras e com a humildade do tamanho do talento dele. Para obter sucesso no futebol, não basta apenas se espelhar em grandes jogadores, mas sim ter foco e treinar muito. É o que diz o treinador Germano Martins, do Atlético Carioca. Geralmente, todo profissional do futebol começa pela base. E é assim muito gratificante trabalhar com a base. Você aprende, você ensina, mas também eu acho que aprende até mais do que você ensina. É assim uma coisa muito maravilhosa trabalhar com a base. É gratificante quando você vê um trabalho teu dando certo, com um atleta que você preparou, você ensinou, você educou, e ver esse atleta chegar lá no profissional. Pra gente não tem título, não tem coisa melhor. Você vê um atleta teu chegar lá no profissional, numa seleção brasileira, é uma coisa assim que deixa a gente muito orgulhoso. Ter passado na base do Flamengo foi muito importante, não só dentro de campo, mas fora de campo. Eles me ajudaram bastante na parte psicológica, que às vezes na base a gente se perde um pouquinho do foco, e eles sempre me ajudaram e trabalharam minha mente para quando eu chegar no profissional, chegar da melhor forma possível.
A dica que eu dou é para ter muita cabeça, tranquilidade e humildade para chegar no profissional tranquilo e ser recebido por todos bem e sempre acreditar no sonho que é possível. Eu saí de São Gonçalo bem pequenininho e meu pai sempre falou para eu acreditar no meu sonho. E eu acredito no meu sonho, acredito na minha família e todas as pessoas que me amam. E eu quero passar isso para vocês, acredito sempre na pessoa que ama vocês e de quem quer o bem. E comigo não foi diferente. E que Deus abençoe todos os garotos da base que são profissional. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um bom fim de semana a todos e até a próxima.